Atenção, atenção, ouvintes do Repórter Eto. O governo brasileiro acaba de declarar guerra às nações unidas. Enormes multidões celebram com as mais vibrantes demonstrações patrióticas o desfile de unidades do Corpo Expedicionário Brasileiro na capital da República. Preparar combatentes capazes para uma guerra como a atual é a tarefa que só os povos de grande tradição e progresso, de extraordinárias energias físicas e morais, conseguem realizar. Meu nome é Milede Curianderi. Eu sou mais conhecido por Cury. Eu nasci em Mogi das Cruzes, ao lado no armazém do meu pai, na casa pegada do armazém, ao lado do mercado municipal, na rua Coronel Souza Franco. A minha infância foi aquela infância da década de 20, 25, de 20 e 30. A gente brincava na rua, as ruas não eram movimentadas como hoje. As brincadeiras daquela época, as brincadeiras normais de uma criança, e vivia naquele quadrilátero em volta do mercado. A minha infância foi toda naquele pedaço, né? Nas casas que havia ali, porque todo mundo era conhecido, todo mundo frequentava a casa de todo mundo. Na Revolução de 32, nós formamos o batalhão infantil aqui de Mogi, o Infanto Juvenil, e nós marchávamos pela cidade com um canhãozinho, que não lembro quem foi que fez, que a gente dava tiro com pólvora seca, que chamava naquele tempo, né? E a gente brincava de soldado, né? E a gente ia esperar os soldados que iam para o fronte, que passavam de trem. A gente ia levar bolacha, café na estação do Estrada de Ferro. Eu nasci num armazém, né? Vivia a minha infância toda, a minha juventude num armazém. Eu era sócio do meu pai. Desde os 11 anos de idade eu passei a ser sócio dele. Ele tinha um irmão que era sócio dele. O irmão casou, foi embora para Suzano e eu passei a ser sócio dele. Quer dizer, eu vivia minha vida no armazém. Mesmo quando estava no Exército, em Caçapava, toda semana eu vinha para Mogi, no fim de semana, eu vinha para fazer a escrita do armazém, porque meu pai não prescindia da minha presença no armazém, né? Eu era sempre presente no armazém. Depois da guerra é que eu passei a ser professor. A guerra para nós começou, engraçado, no dia em que estourou a guerra, foi o dia em que a turma de 1939 do tiro de guerra jurou bandeira, fez o juramento à bandeira no Largo da Matriz. Exatamente na hora em que o mundo ficou sabendo que a Alemanha tinha invadido o corredor polonês, né? O que deu início realmente à guerra. Que a Inglaterra e a França mandaram um ultimato para o Reich, né? Para abandonar o que eles tinham dominado já rapidamente, né? E os alemães não aceitaram e invadiram a França, né? A guerra para nós realmente começou ali. A gente nunca ia imaginar que a gente mais tarde iria para a guerra, né? Isso foi em 1939. Em 1942 o Brasil declarou o estado de beligerância, né? Por causa do afundamento dos navios. E daí para frente foi só vida militar. Preparar combatentes capazes para uma guerra como a atual é a tarefa que só os povos de grande tradição e progresso, de extraordinárias energias físicas e morais, conseguem realizar. Não permita, Deus que eu morra, sem que volte para lá. Nós fomos convocados para completar o efetivo do regimento de Caçapava.
porque o regimento só tinha um batalhão, né? E tinha que completar mais 2 batalhões. Então completou com a convocação de reservistas de 2ª categoria. E oficiais que tinham se formado pelo CPUR. A gente não tinha autorização para viajar para casa, né? Então, se a gente estava, por exemplo, caía na escala de serviço no fim de semana, a gente pagava para alguém tirar o serviço para a gente e fazia a tocha. A tocha era vir para casa, vir para Mogi das Cruzes, né? Sem autorização do comando. Então, a gente chamava isso de, vamos fazer a tocha hoje, vamos. Até 44, foram 2 anos de convocação, de instrução, que não era instrução para a guerra, né? Instrução militar comum. O sistema era o sistema francês, que uma missão francesa que organizou o nosso exército na década de 1910, 1914, 15, por aí. E depois, na Segunda Grande Guerra, o exército americano é que forneceu as bases para a formação do nosso exército, né? A certeza nossa é que a gente estava fazendo instrução para defender o Brasil aqui, né? A ida para a Itália, a maior parte foi surpresa, né? Nós partimos do Rio de Janeiro, o navio saiu dia 2 de julho de 44 e chegamos em Nápoles dia 17 de julho e voltamos para o Brasil depois que terminou a guerra, quase 3 meses depois. Nós ficamos 2 meses e pouco com tropa de ocupação em Alessandria, no norte da Itália, né? Nós fomos vaiados, inclusive, no cais do porto, nós fomos vaiados porque a gente descia do navio com uniforme verde oliva, parecido com o uniforme do alemão, com um saco no ombro, sem capacete, um bibico na cabeça, né? Ninguém pensava que a gente era aliado, né? Então eles achavam que nós éramos prisioneiros alemães que estavam chegando da Itália, da África. Bem, eu soube antes, porque eu participava, junto com o nosso comando, de ações que davam a certeza de que a gente ia viajar. Mas nós tínhamos, a gente era obrigado a não comentar o assunto, né? Nas vésperas de viajar, o meu comandante autorizou a minha vinda para Mogi, porque eu falei para ele que precisava acertar as coisas, né? Na minha casa. Eu tinha muito contato com o meu comandante, o tenente Keller, e ele permitiu que eu viesse. O regimento entrou em estado de alerta, então não entra nem sai ninguém sem autorização. E quando eu voltei para o Rio de Janeiro, já não podia entrar. Então eu fui para a casa da noiva do meu comandante, o tenente Keller, esperar ele chegar com o jipe. E ele saiu para fazer umas compras e eu subi no jipe junto com ele e entramos no quartel. Na entrada no quartel, quando um dos que tomavam conta foi olhar na ficha, disse, mas aqui consta 2. O meu comandante disse, isso é uma irregularidade. Como que consta 2 se eram 3? Saímos em 3 e consta 2 aí? Que isso não se repita. Eu logo em seguida, a chegada na Itália, eu fui convocado para ir para Caserta, num acampamento americano, no Engineer Training School,
um campo de treinamento americano, porque eu era um dos poucos que falavam inglês na turma, que foi, éramos 18, 19, uma coisa assim. E ficamos lá 2 semanas fazendo treinamento. Treinamento com as armas que a gente não conhecia, inclusive a parte de minas e destruição, que a gente não tinha nem ideia do que era, né? As armadilhas que os alemães preparavam, tudo isso nós fomos conhecer nesse acampamento, para depois transmitir para nas nossas companhias, né? Foi o treinamento de guerra que nós tivemos. Nós fomos conhecer o fuzil Garand, por exemplo, lá. Nunca tínhamos visto o fuzil, a metralhadora .30, .50, nunca tínhamos visto. Bazuca, isso era novidade para a gente. O nosso canhãozinho aqui era o canhãozinho 37 milímetros, lá era 57. Com mira automática, diferença brutal. Nós levamos 2 sacos, né? O saco A e o saco B. No saco A tem as coisas que a gente usa normalmente, diariamente, né? No saco B, as coisas para reposição. O saco B ficava no depósito, né? Nunca recebemos roupa de combate, o fardamento normal. O Exército Brasileiro foi modificado exatamente nessas partes. O nosso uniforme aqui era um uniforme vagabundo, né? Gandola, culote, fardamento para inverno, por exemplo, é o fardamento que nós levamos daqui. O capacete nós recebemos lá. Capacete, armamento, tudo nós recebemos lá. Não, nós chegamos lá no período do verão. O inverno lá é começo de dezembro, que começa a cair neve, né? Fim de novembro, começo de dezembro. Boob trap, armadilha para trouxa. Dos mais diferentes tipos, né? Eles punham armadilha, por exemplo, na mina, para veículos. Colocavam a mina e acoplado à mina uma outra mina. Então você levantava aquela mina que você descobria, levantava e embaixo dela tinha outra mina que explodia. Isso era uma armadilha. Eles punham armadilhas no corpo dos prisioneiros mortos para explodir quem fosse mexer no corpo. E o primeiro combate nosso foi em Camaiore. Combate em cidade, né? O primeiro combate foi no Monte Plano, que foi o Tenente Cabral que tomou o Monte Plano, né? Da 3ª Companhia. Barga foi um caso sério. Nós recebemos ordens durante 2 dias, de atacar o alemão, né? E fomos conquistando as etapas. E tomamos a cidade de Barga, continuamos o combate e chegamos em uma frente muito grande. Havia espaços que não eram cobertos por unidades nossas, né? E o alemão sempre se retraindo. E quando chegou no dia 29 de outubro, nós não tínhamos mais munição, não houve remuniciamento, então a maior parte das unidades estavam sem munição e esperando o remuniciamento. E não havia, inclusive, comunicação. Então, o meu comandante pediu que eu fosse com mais 2 companheiros levar uma linha telefônica para uma unidade da 3ª Companhia que estava numa casa cor-de-rosa. No mapa, a gente sabia a localização, né? E eu fui com 2 companheiros levando as bobinas e o telefone, né? Para contato.
E quando chegamos no moinho, um ribeirão onde havia um moinho, no mapa estava localizado como um moinho, né? Nós atravessamos o ribeirão e para subir o morro, quando nós ouvimos barulho e nos escondemos, porque não sabíamos se quem vinha era amigo ou inimigo, né? Nos escondemos e apareceu o Bigode, um companheiro nosso de Jacareí, que estava correndo e sem armamento, sem capacete, esbaforido. E aí perguntamos o que tinha acontecido. Ele falou que os alemães tinham tomado a Casa Cor-de-Rosa porque eles estavam sem munição, então não puderam oferecer resistência. E os alemães estavam fugindo, passaram por aquele pedaço que é um dos pontos onde não havia cobertura quer dizer, um espaço que tinha ficado vago, né? E que quando ele viu que os alemães estavam chegando, ele se escondeu no sótão da casa. E os alemães não revistaram o sótão. Depois que ele não ouviu mais barulho, ele desceu a escada e no chão da escada, no pé da escada, estava o Hamilton caído. Ele achava que o Hamilton estava morto, porque estava sangue escorrendo do pescoço do Hamilton, tinha recebido um estilhaço no pescoço e estava deitado no chão, desfalecido. Ele passou por cima do corpo do Hamilton, pulou a janela e correu e se jogou no barranco, rolou o barranco e saiu correndo. Os alemães não perceberam a fuga dele. E por isso que ele estava sem capacete, sem armamento, sem nada, né? Largou tudo. E aí eu liguei o telefone para o meu comandante, ele mandou que eu escondesse as bobinas e aguardasse ordens, né? Mais tarde um pouco, ele comunicou que era para a gente voltar para a Barga. Voltamos para a Barga e ficamos aguardando os acontecimentos. Depois nós fomos deslocados para outro setor. O inverno lá era um caso sério, né? Porque nós chegamos a pegar 20 graus abaixo de zero. Neve com 30, 40 centímetros de altura, enfiava o pé na neve, coisa completamente desconhecida da gente, né? Então, a forma da gente vencer o frio, porque nós não tínhamos roupa própria para o frio, o nosso capote era aquele capotinho de leve, né, para o inverno brasileiro. E nós usávamos, cobrir o corpo, principalmente os pés, com jornal. Um papel, que a gente conseguia de papel para enrolar no pé, principalmente, para poder aguentar o frio, o gelo do foxhole, né? Era o único jeito. Monte Castelo foi atacado 3 vezes, uma vez, se não me engano, em novembro, uma vez em dezembro e depois em janeiro. Nas 2 primeiras vezes, os alemães rechaçaram, porque no Monte Castelo havia um grupo pequeno de alemães que dominava, porque os alemães tinham um posto de observação no Belvedere, no Monte Belvedere, e de lá eles comandavam tudo, né? Quando nós tomamos o Monte Belvedere, é que pôde tomar o Monte Castelo. Nós éramos uma tropa especial do exército americano. Fomos considerados como um grupo especial. Eles mandavam a gente para onde havia mais necessidade, né? Enquanto a turma comemorava com os italianos mais na retaguarda, né? Nós estávamos nos postos avançados, no PA,
passando a noite lá. A ofensiva, quando acabou o gelo, aí que começou realmente a ofensiva. Aí nós corrimos atrás dos alemães. Os alemães se retraindo e nós subindo. Até chegarmos em Fornovo de Taro, onde houve o último combate, né? A rendição da 148ª Divisão Panzer Alemã e a Divisão Pico Fretter. Montese foi o combate mais acirrado que houve, né? Foi o começo da ofensiva da primavera foi em Montese. Ali foi de casa em casa, né? Muitos brasileiros ficaram feridos ali. Alguns morreram, mas a maior parte ficou ferida. Ali era poucas cidades, lugarejos, né? Que a gente tomava. E era mais combate em lugares onde não havia habitações. Então era mais difícil o combate na montanha do que o combate na parte urbana. Na parte urbana, os alemães desocupavam a cidade, saíam da cidade quando a gente entrava, né? Quer dizer, só em Montese mesmo é que houve combate mais de casa em casa, né? Os alemães não tinham desocupado a cidade quando nós entramos na cidade, né? O apoio aéreo era feito antecipadamente, o apoio da artilharia e o apoio dos aviões, antes de iniciar realmente o combate, né? Antes da ofensiva. Então, eles bombardeavam e a gente entrava. Por isso que os alemães saíam antes, né? Porque começava o bombardeio, eles davam no pé. Bom, em Fornovo de Taro, os alemães montaram uma defesa, né, tentando segurar o nosso exército, né? E nessa região de Fornovo de Taro. O nosso comandante mandou, através do padre da paróquia de Taro, um ofício pedindo a rendição das tropas, dizendo que estavam cercados pelas tropas brasileiras e que não havia possibilidade deles fugirem. E que, para evitar maior número de perdas de vida, que se entregassem, né? E dizendo que nós éramos em muito maior número. Na realidade, nós não éramos, né? Eles eram 15 mil, mais de 15 mil, e nós éramos 800. Só o nosso batalhão, né? Primeiro do 6º RI, que estava ali. O segundo e o terceiro já estavam mais à direita, né? E aí, à noite, foi montado um dispositivo para passar a noite, para no dia seguinte continuar o avanço, e eu fui designado para ficar cobrindo uma estrada com um canhão antitanque, as metralhadoras. Montei o meu dispositivo ali ao lado da estrada e ali pelas 10 horas da noite, mais ou menos, já escuro, porque lá escurece mais tarde, nós ouvimos barulho na estrada. Vinha aquele ruído de batida de pé. Ficamos alerta, né? E de vez em quando ouvimos uns gritos, um barulho de vozes. Quando chegou mais perto, aí que a gente ouviu o que eles diziam. Eles falavam assim: "Hello, American boys, German surrender here." Quer dizer, eram os parlamentares alemães que vinham negociar a rendição do exército alemão, das unidades que estavam ali, né? E aí, quando eles chegaram na frente do nosso dispositivo, nós saímos na estrada,
e levamos os 3 parlamentares. Eles não estavam armados, só o Major Kuhn, que estava com a arma dele no coldre, no peito, e os outros 2 não estavam armados. E o Major Kuhn se apresentou em inglês, que vinha negociar, né? E aí nós levamos para a retaguarda, entregamos para o nosso comandante, e daí ele foi para o Estado-Maior do Exército, que era mais para a retaguarda ainda, né? Lá acertaram a rendição, no dia seguinte começou a chegar o grosso da tropa, né? 15 mil se entregaram com tudo, armas, munição, viaturas, cavalos, tudo. Na realidade, eu nunca entendi como que nós conseguimos, contra um exército muito bem treinado e famoso, né? Um exército famoso, porque os alemães eram famosos pela qualidade dos membros do exército, né? E suplantar, em todas as ocasiões, suplantar esse exército. Eles não entendiam como que nós vivíamos normalmente com descendentes de japoneses, com negros, com descendentes de arianos, né? Havia alguns loiros, bem loiros do sul, né? Quer dizer, era uma miscigenação de raças no mesmo exército, ao contrário deles, que era fixamente, tipicamente de uma região, né? Principalmente do sul dos Estados Unidos, os negros, né? E que eles não se misturavam com os brancos. E nós não. Um negro brasileiro andava lado a lado, com a mão no ombro de um branco, coisa que para eles era impossível acontecer, né? No nosso exército, antigamente, a rigidez do exército do sistema francês era muito grande. Quer dizer, um oficial ou um superior, não oficial, um superior nunca podia andar lado a lado com um inferior. Se tinha um inferior sentado num banco da frente, entrava um superior, ele tinha que sair, ir para um banco do fundo e o superior ficar no banco da frente. Quer dizer, coisas assim. O Vadi, meu primo, Vadi Cury, ele já era sargento quando eu fui, ele já era segundo sargento quando eu fui para Caçapava. E em Caçapava ele foi chamado a atenção porque eu e ele estávamos andando juntos na rua, em Caçapava. Ele era meu primo, ele viveu na minha casa, a mãe dele morreu, ele viveu na minha casa. Quer dizer, nós tínhamos uma afinidade de irmãos, né? E ele foi chamado a atenção porque eu estava ao lado dele, andando na rua. E eu estava fumando junto com ele. Quer dizer, isso não era permitido no nosso exército. No exército americano acabou tudo isso, né? A hierarquia era muito relativa, né? Havia as normas de hierarquia, mas não essas normas rígidas como eram as do exército francês. Nós ficamos como tropa de ocupação quase uns 2 meses lá no norte. Depois recebemos a ordem de voltar para Nápoles
porque havia a ordem de embarque, né? Viemos com o primeiro escalão de volta para o Brasil. Chegamos no Rio de Janeiro, né? A nossa chegada no Rio de Janeiro foi um negócio incrível. Ficamos no Rio de Janeiro uns dias e aí todo mundo queria vir para casa, né? Porque muitos dos nossos foram nos esperar no Rio. Inclusive meu pai foi lá, meu pai e meu tio. Mas a turma queria ver a família, namorada, noiva, etc., né? E não havia autorização para a gente vir. Quando nós recebemos autorização de vir para São Paulo e aguardar o desfile que ia ser feito em São Paulo, vir para Caçapava, né? E aí nós pegamos o trem no Rio. Foi uma luta para pegar esse trem, porque não queriam autorizar a gente a pegar o trem, porque ninguém tinha dinheiro para pagar, né? Nem queria pagar mesmo, né? E quando conseguimos a autorização através do QG do Exército, que era ao lado da estação Roosevelt, lá no Rio, nós pegamos o noturno e viemos no nosso caso, para Mogi, né? Turma de Campinas, tudo. Mais de 1000 expedicionários no trem. E além do pessoal que normalmente viajava no trem, né? Quer dizer, que uma superlotação. Eu fiquei uma boa parte sem pôr o pé no chão, de tanta gente comprimida dentro do vagão. E quando chegou pertinho de São José dos Campos, quase na entrada de São José dos Campos, o nosso trem colidiu com um vagão de farinha de trigo que tinha sido deixado na linha. Não sei qual o motivo, como que foi. Sei que houve uma colisão e os vagões engavetaram, né? E um expedicionário morreu nessa colisão. A vinda no noturno foi num dia. Depois fomos para Caçapava, ficamos uns dias em Caçapava, e aí de Caçapava nós viemos para São Paulo para fazer o desfile em São Paulo. De São Paulo viemos para Mogi, para fazer o desfile em Mogi. A realidade é que o Exército se viu livre da gente rapidamente, né? Deram baixa, assim, direto. Quer dizer, não houve nenhuma readaptação à vida civil. Fomos abandonados completamente. Muitos se perderam nessa época, na bebida, nas neuroses de guerra. A nossa associação mantinha um grupo até a década de 60, mantinha um grupo de expedicionários que não recebia nada do Exército. Os outros escalões é que foram desligados na Itália. O nosso escalão foi desligado aqui no Brasil, 2 ou 3 dias depois que nós chegamos. A gente vê em jornais bons aí, revistas boas, artigos completamente distorcidos. A orientação era que a gente mantivesse discrição, que a gente não falasse sobre o assunto, evitasse falar sobre o assunto. A maior parte não gostava nem de falar. Eu, por exemplo, não falava das coisas que aconteciam. A turma perguntava, dava assim 2, 3 palavras e desviava o assunto. Eu não queria falar. Uma pergunta que eu não gosto de ouvir é que eu ouço todas as vezes que eu vou fazer palestras sobre a FEB, você matou alguém na guerra? E eu falo, graças a Deus não sei, porque nunca atirei sozinho. Sempre havia mais gente atirando, quer dizer que ninguém sabe quem que acertou.
Ficou de bom uma experiência de vida que é única, né? É uma experiência única de vida. E nem todas as pessoas podem ter essa experiência. Apesar de todos os pesares, é uma experiência boa. Eu acho que é uma coisa que não deve ser esquecida, que deve ser lembrada, porque é uma página da nossa história que merece ser destacada, né? Não porque nós estivemos lá, porque, na realidade, nós representamos uma pátria, né? E isso deveria ser mantido, coisa que não está acontecendo. Você vê que no 8 de maio, não há, a não ser nos quartéis, publicamente não há movimentação nenhuma a respeito do 8 de maio, o dia do término da guerra, né? O dia da vitória. Ficou completamente esquecido esse dia. Eu procuro manter essa chama viva, tanto que faço muitas palestras, principalmente em escolas, mas eu sou um, né? Só. Mesmo aqui em Mogi, os outros 4 não se manifestam. É porque eles não têm condição mesmo de se manifestar, né? Não gostam de se manifestar, não vivem a vidinha deles. Fui ser sócio do meu cunhado no armazém do Cocuera. Fiquei 5 anos lá. Esses 5 anos representou a minha recuperação mental. Tanto que depois que eu voltei, desses 5 anos, quando eu voltei para Mogi, é que eu voltei a terminar os meus estudos e iniciar a minha vida como professor. Mudei completamente de atividade, né? Deixei de ser comerciante para ser professor. Há tanta coisa sobre a febre que precisa ser corrigida que eu acho que a febre, o Brasil está devendo das nossas autoridades um relato fiel, com documentações, etc., sobre tudo o que aconteceu. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. A Rádio de Hamburgo, depois de transmitir o crepúsculo dos deuses durante muitas horas, acaba de anunciar: o Führer morreu. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra.